parece ser novo, mas também não é, né? Eu vou tentar me comunicar com vocês, sem fazer burburinho. Menino. Só 2. Sério que é só 2? 3. Tem mais gente? 4. Opa, tá levantando, tão tímido, gente. Tá levantando a mão, tem mais? Só esses 4? Ok. Será mesmo que só é os 4? Está começando. Então eu percebo que quando fala em terapia ao feminino, parece que é uma coisa específica, né? Parece que é um trabalho só do Sagrado Feminino, parece que é um trabalho religioso, sei lá, né? Uma roda, um círculo de mulheres, um trabalho só para mulheres. Será que é só isso mesmo? Ok. Quantos aqui, como terapeuta holístico, utiliza a sensibilidade? E a intuição? Vixe. E a percepção? Então eu creio que isso aqui é bastante familiar a todos, né? Só não sei se está desperto, mas que a terapia ao feminino é igual holística, terapeuta holístico. Para você ser um terapeuta holístico, você precisa ter no mínimo um feeling, né? No mínimo algo desenvolvido dentro de você de percepção. Pois acho que a gente tem uma área que não é comum, né? Ou pelo menos não faz parte tão do comum. Ou seja, a gente não vai lá usar uma lupa, às vezes, em alguma modalidade. A gente não vai usar um estetoscópio, né? Para escutar os batimentos cardíacos. A gente não vai colocar a língua para fora, né? Para saber se está tudo certo aqui dentro. Não vai lá papar a barriga para saber como é que está a parte interna digestória. Mas a gente vai olhar a fisionomia, a gente vai olhar o mapa da pessoa, né? A gente vai olhar, sei lá, a numerologia. Eu estou falando de coisas que eu faço, né? Não sei quantos usam de ferramenta aqui. Aí a gente faz uma coisa chamada anamnese, uma avaliação. E fica no seco. E assim espera. Que aqueles que tiverem dúvida terão ainda mais 3 horas para conversar comigo e poder entender isto melhor e poder interagir. Porque a minha proposta é que, em primeiro lugar, nós possamos, a partir da holística, formar mesmo um trabalho mais feminino, desperto, mais sensorial, mais intuitivo, mais fluídico, mais harmonioso, né? Sem a gente, porque eu observo, não batam em mim, espero que ninguém saia correndo aí da cadeira. Eu pedi para a Marcela pegar uma corrente do que eu vou falar aqui agora. E não só ficar naquela coisa também um pouco dos médicos, que é olhar a parte corporal, ou seja, tá com dor na lombar. Então eu vou lá, é ciático. Então vamos cuidar só da parte do ciático. Muitos de vocês fazem isso. Vão lá trabalhar só o corpo físico, só a massagem, propriamente dito. Ou só a parte radiestésica, né, da pessoa olhando ela externamente. Mas não no contexto de deixar a própria pessoa entrar num processo de autoobservação. E essa é a minha proposta com a terapia feminino desperto. Não só para vocês, como para as pessoas que são os clientes que chegam até vocês, mas para vocês. Principalmente nós. Por que eu digo isso? Baseado em experiência minha mesmo. Eu estou aqui ao lado de vocês, e antes, ou junto com algumas pessoas, que às vezes eu vejo aqui umas carinhas praticamente do mesmo período que o meu, 38 anos brincando de terapeuta holística. E nesses 38 anos, há 4 anos atrás, eu defini, vou trabalhar só com mulheres. Só. Não atendi homem durante quase 4 anos da minha vida. Porque durante os 34 anos da minha vida, eu trabalhei de forma mista, com muito mais clientes homens, por conta do Tantra, do que feminino. Exatamente porque eu usava a palavra Tantra, as mulheres fugiam de mim, né? Assim, tipo, ela fala de Tantra. Então, assim, não pode. Uns conceitos, uns preconceitos enormes, que eu não tiro a razão de quem ainda os tem. Não por mim,
mas sim pela forma como a coisa tomou um formato bastante físico. É disso que eu quero falar para vocês. Físico, vazio. Então, se eu estou vazia, eu vou procurar algo que me preenche. E quase que naturalmente, algo que preenche as pessoas lá fora é através da sexualidade ou do sexo. Só que permanece vazio, né? Porque você trabalha com aquela energia sexual, propriamente dita ali naquele momento, e acabou, né? Não tem mais nenhum outro vínculo. Por esse motivo, eu fui trabalhar só com as mulheres, para poder entender o que acontecia de fato com as mulheres. E aí, ou através da massagem, a mulher é criadora, então ela é mãe, ela é sensível, ela é chorona, desperdício. Não sabe mais o que fazer, estão com dificuldade de prosperar, estão com dificuldade de desenvolver a vida, estão com dificuldade de criar os filhos, de tornear uma família. Aí o que acontece com a mulher? Ela fica sozinha e cria os filhos sozinha. A grande maioria. Por quê? Porque cortou-se, dissipou-se a ideia de que a mulher ela tem a força do poder dentro de si, para fazer, para acontecer. Só que isso também pertence ao homem. Você disse que eu funciono como com isso aqui? Bom, então para... Será que eu não passei? Passei um. Ensina eu. Não estava certo. Eu achei que tinha pulado um. Então, assim, para que isso aconteça naturalmente dentro de nós, a gente trabalha nos movimentos de uma energia prânica chamado táttivas, que são os elementos. Isso pertence a um princípio filosofal comportamental do Tantra. Então, aqui eu já estou falando de Tantra, tá? Que são os elementos. Então, para que a gente possa se movimentar e ter a nossa partícula funcionando, precisamos ter a energia do éter, que é um elemento, que é um princípio de intuição e espiritualidade. Depois vem o pensamento. Então, primeiro a gente cria lá em cima, né? Circular as ideias, né? O elemento volátil, que a gente não palpa, mas que a gente sente. Os homens, quando têm o seu lado intuitivo um pouco mais fluídico, essa ideia, essa percepção do que eu tenho que fazer, acontece, que são os insights. Ups! Ah, que ideia ótima! Tive uma ideia fantástica, né? Aí vem para o intelecto, para a comunicação, que é o elemento ar. Eu vou expressar isso, tá? Aí eu tenho que colocar o movimento, que é o fogo. Para colocar um movimento, só vai funcionar se eu tiver as duas energias aqui integralizadas, feminino e masculino. Por quê? Porque está bem no meio, está no meio do plexo solar. Está bem aqui no meio da região. Não tem como eu realizar algo sem desejo. Não tem como eu realizar algo sem poder. Mas não tem como, mesmo tendo desejo e poder, eu realizar algo sem eu ter certeza de integralidade do que eu quero. Para isso, a ideia. Depois eu comunico. Aí eu gero vitalidade dentro do meu projeto. Depois eu vou dar forma a isso, né? Eu vou colocar uma emoção, aí vou dar o elemento água, que faz parte de grande parte de nós. Mas não água sangue, não água líquido, e sim água emocional. Tudo funciona através de uma energia extremamente fluídica. Os nossos pensamentos fluem como um rio. Os nossos desejos abrem como um lago. Você entendeu? E a nossa realização se desmancha como um mar, que transforma em onda e faz a coisa acontecer. Então, esses elementos precisam ser compreendidos dentro de nós, para que depois a gente venha e coloque no mundo físico, aqui no quadrado, na terra, no concluir, no material da vida. Isso aqui é a base do ser divina, do ser feminino. Vocês acreditam que a coisa é tão preconceituosa, as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com certas palavras, que eu uso o título Sagrado Feminino Ser Divina faz muito tempo. Mas ainda hoje eu encontro de novo. Ainda hoje, você passa para mim? Acho que vai ser mais prático. Passa isso. Então, ainda hoje eu encontro pessoas dizendo para mim assim: como é que você vai atrair o homem com o termo ser divina?
Pois é. Então esse é o meu objetivo hoje. Aliás, a ideia desse congresso, desse tema nesse congresso não foi nem minha. Foi da Marcela, ela é culpada. Marcela conversando comigo no mês de janeiro, traz algo novo, né? Sempre a Pacelic pede-se algo novo, traz algo novo, traz uma fala diferente, algo que dê um entendimento. Por que não a gente trazer o sagrado feminino para dentro de vocês? Eu trago meditação para quem já participou, meditação dinâmica, mas tantra, aromaterapia, tantos outros assuntos, chakras, mas não especificamente esse entendimento que eu espero que vocês tenham do sagrado feminino e sagrado masculino. Psicanálise, né? Ok, então ela conhece bem isso, certo? Quem mais conhece bem isso aqui? Quem estuda Jung aqui, gente? Pouco. Então, é isso que eu quero. Não vou ter vergonha de falar e nem ser demagoga. Vou ser real, tá? Nesses 38 anos de terapia, eu digo para você assim, para a gente ser chamado de terapeuta holístico, precisamos compreender o outro. Precisamos saber o que está acontecendo com o outro. Ser terapeuta holístico, como eu disse, vou reiterar, não é só trabalhar com uma massagem. E se entender por que nós estamos trabalhando com a massagem. Então, entender as nossas sombras, primeiramente. Para depois entender a sombra do outro, em primeiro lugar. Porque a gente reflete, né? Ou não? Reflete ou não reflete? Sim, perfeitamente. Então, como é que você vai refletir o positivo se você não entendeu nem aonde está o seu quinhão positivo e negativo? Aonde está a sua sabedoria, a sua intuição e onde está a sua capacidade de ação? Tá? Então, olhando isso no âmbito sagrado feminino. Mulher, fêmea, macho, né? Fêmea, macho. Mulher, masculino. Integração de força, ação. Entendeu? Isso está dentro dos dois. Não é separado. Então todos nós temos um pouquinho lá do nosso estado de ser ânima, feminino, e nosso estado de ser ânimos, masculino. Isso não reflete comportamentalmente a nossa ânima e o nosso ânimo comportamentalmente? Então, é proibido fazer pergunta. Não é proibido. Sim, aí depois você pode escrever nos papelzinhos, tá? Daqui a pouco eles vão distribuir papelzinho e eu vou responder com o maior prazer. Mas então, reflete sim. Assim, respondendo, não só reflete, como reflete na nossa natureza. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. Eu, como pessoa, como terapeuta há tanto tempo. Eu disse para vocês que falo de Tantra todos esses 38 anos da minha vida. Trabalhando com terapia corporal, alinhamento de chakra, com aromaterapia, com tudo isso. De repente eu passei um período da minha vida trabalhando só com massagem tântrica. E eu disse para vocês que ao trabalhar com massagem tântrica, eu tinha a maior parte dos meus clientes masculino. Ok? Então assim, por que meus clientes, a maior parte era masculino? Porque eu sou mulher. Você entendeu? Então assim, se eu sou mulher, eu vou lá usar da energia Shakti dela. Vou lá usar da energia sexual dela. Eu tinha clientes na época que dizia para mim assim, não conta para minha esposa, viu? Se um dia ela ligar aqui, eu nunca apareci aqui. Então, tá, então você não aparece mais aqui. Entendeu? Ah, mas por quê? Eu falei, porque você não veio fazer nada aqui. Você entendeu? Você não veio transar comigo. Você não veio fazer nada negativo comigo, que te dê o direito, te dê a proibição de você estar dentro do meu estabelecimento, dentro da minha casa, e de que você possa esconder. Ah, não, mas eu sei, mas ela não sabe. Deverá saber se você tiver a liberdade dentro de si e conseguir falar. Então as pessoas, elas não jogam normalmente com a verdade, entendeu? E o desequilíbrio está aqui. Então reflete. Então se você, terapeuta, não tiver com isso aqui em equilíbrio, você passa a mentir. E aí você vai refletir mentiras. Eu descobri isso com toda a força da minha vida depois que comecei a trabalhar com mulheres. Porque mesmo trabalhando com Tantra, mesmo sendo uma Shakti, mesmo direcionando trabalhos de massagem tântrica, a minha postura era masculina. Totalmente lento. Força, poder, direção, vontade. Eu sou, desculpa a expressão, PH. Isso sou eu no meu dia a dia. Sabe, criar filho, né, fazer as coisas, quantos de gente, quantos de espaço. Isso era meu.
De repente, eu tinha no meu espaço não mais homens e só mulheres. Só mulheres. E as mulheres me enfrentando violentamente. Mesmo, de verdade. De ter mulheres tocando dentro do meu nariz. Ah, porque você não sei o quê. Sabe? Por quê? Porque eu estava com o meu lado masculino muito mais aflorado e ferido. E eu não sabia. Eu nunca dei conta. Nunca me preocupei com isso. Por que eu nunca me preocupei? Porque a gente faz? A gente chega a uma certa idade, tem lá a intuição, a fluidez, quer trabalhar com gente. Não é assim que a gente funciona? Puxa, eu quero um mundo melhor. Teve um ano que eu trouxe o coach que derrubou praticamente todo mundo pelo mesmo motivo. Porque assim, o que é ser terapeuta holístico? Para que ser terapeuta holístico? Então eu já tinha feito essa pergunta. E por ter feito essa pergunta, para que ser um terapeuta holístico? Eu falei assim, mas se eu estou falando de sensibilidade, o que de fato acontece? E por que está tendo uma febre do sagrado feminino? Por que falam de sagrado feminino? Que, desculpa, porque vão ouvir isso aqui depois, dá uma febre sem saber. A grande maioria não sabe nem o que está falando. A grande maioria vai puxar a força dévica de deusas que está abaixo do masculino, que são as gregas. A gente que estuda Jung, a gente sabe que as gregas é só para a gente entender como é que funciona a sombra do arquétipo, para a gente modificar esse aspecto e deixar ela no lado positivo da história. Não dá para ser um sagrado feminino se eu pensar em Artemis, se eu pensar em Perséfone, sabe? Que são aquelas que manifestam realmente a lei da dor. Não, eu estou falando de uma outra coisa muito mais profunda. Tem algumas entidades falando também da ancestralidade. Ah, tudo é minha mãe, minha avó, minha tia, minha isso, minha aquilo. De uma era de pelo menos 500 anos de dores. De um feminino extremamente escrachado, de um feminino extremamente ligado ao mundo africano coibido. Que ancestralidade é essa? De qual ancestralidade vocês estão falando? De dores? Vai resgatar o que aí? Vai trazer o que aí? Sangramento? Aliás, toda mulher sangra muito no mês, de verdade, a grande maioria, exatamente porque está ferida. Eu já presenciei. Eu não tenho nenhuma aluna aqui agora para dizer isso com toda a categoria, ela não veio. Mas eu presenciei dando curso do Sagrado Feminino, exercício de pelvis para elas trabalharem. E o que ocorreu? A menstruação veio numa quantidade extremamente menor. Ou seja, começou a não ficar tão ferida. Você entendeu? Então, assim, o endométrio que sangra. Não, as emoções é que sangram. O corpo sangra. Por que o corpo está sangrando? Porque a gente não sabe isso dentro de nós. Não tem esse equilíbrio mais dentro de nós. Nem o homem, nem a mulher. E por que os homens estão perdidos? Porque ele não tem esse equilíbrio e vem de uma mulher ferida. Quem que educou ele? Foi o pai? Não, mesmo que ele tenha uma família estruturada, ok? Estruturadíssimo. Pai, mãe em casa, casou direitinho, bonitinho, construiu filho, fez, aconteceu. E daí, o que aconteceu? O pai foi trabalhar e a mãe foi criar. Quem que batia? A mãe. Resolva com sua mãe que o problema não é meu. O meu problema é trazer dinheiro de casa. O pai está ausente. Na sua emoção, mas presente no seu corpo físico. De novo, nós estamos com uma dificuldade da estrutura masculina. Aí essa mulher faz o quê? Você é homem. Quantos, olha, não precisa levantar a mão não. Olha para dentro de si, quantos teve uma mãe extremamente masculina? Aquela que briga, não quero saber, não ouço, não vejo. Eu tenho essa estrutura no meu corpo. E dei de cara quando eu comecei a falar com o Sagrado Feminino. Pai ausente, não conheci. Mãe, forte, extremamente forte. Nós, eu e meus irmãos, a gente não tem o que reclamar da minha mãe. Não temos. A mulher, extremamente provedora. O que eu fui? Uma mulher extremamente provedora. Quando eu dei de cara com o feminino, eu olhei assim, ai, cadê? Cadê a estrutura? Porque as mulheres me cobravam de uma postura que eu não estava entendendo. Eu estava acostumada a lidar com o meu masculino. O tempo inteiro. Quando eu fui de cara com o meu feminino, cadê ele? Nem em casa eu achei, se vocês querem saber. Sou mãe de 5 filhos. Não tem ninguém estruturado em casa. Mas eu não achei a mãe. Eu achei o pai. Aí comecei a conversar um por um. Quem é a mãe para vocês? Né? Quem sou eu para vocês? Pô, pai, você, né?
Isso é nada. Se a gente, eles têm estrutura. Se tem estrutura, tudo bem. Mas quando chega na hora de lidar com uma coisa afetiva, chega, deixa pra lá, não quero conversa, ou se derrete, se arrebenta. Por quê? Porque o lado feminino já está ausente lá na avó, que está lá na bisavó. Você entendeu? Então não adianta a gente procurar energia nessa ancestralidade. Passa para mim de novo, por favor. Então, assim, como é que a gente vai identificar isso no nosso dia a dia? Como é que a gente vai produzir essa energia e levar isso para um fluxo terapêutico? Ser bem sucedido não é nem monetário, é conosco mesmo. Você olhar para trás e falar assim, tudo bem, eu ajudei bastante gente pra caramba, nossa, quanta gente que eu ajudei. Todo mundo fala isso, você vê quanta gente você já ajudou, quanta coisa você já fez. E eu? Você faz essa pergunta para você em um dado momento, faz ou não faz? Quantos estão fazendo essa pergunta neste momento? Você entendeu? Então, preste atenção e comecem a olhar para dentro da vida de vocês. E isso é sinal de que nós estamos com ânima e ânimos em desestrutura. Então, o que a gente precisa entender dentro dos nossos arquétipos? Feminino, ter uma atitude que vai gerar lá na energia do masculino. A donzela vai dar o entendimento. Quem é a donzela? Então, vamos lá. Dentro do feminino, nós temos aqui os arquétipos da donzela, a selvagem, a mãe, a sacerdotisa e o ancião. No masculino, nós temos o jovem, o primal, o pai, o sacerdote e o ancião. Não é bem assim que a gente acha? Eu sou ancião. Eu sou sabedor. Olha, o pai, eu comando, né? Ou então o rebelde, o primal, a selvagem, o cara que não quer nada. Ou então o cara inconsequente. A mulher, donzela, sensível, delicada. Ou a selvagem, né, que não quer nada. Ou a mãe. Só que a grande maioria dos terapeutas femininos e masculinos se transforma. Mãe, 50% pai e o outro 50% sacerdote. Que é o que eu observo. Tá? Então assim, terapeuta feminino, ela se transforma mãe. O terapeuta masculino, pai ou sacerdote. Por que o pai? Por que o homem se transforma num dos dois? Porque o ego está no processo de defesa de perda da mãe. Ou de uma ação contínua, deliberada, da mãe na posição de pai. Vocês viram o conflito? É só cada um olhar para dentro de si e começar a observar. Cadê a mulher holística que vai trabalhar com outras ferramentas, trabalhar com a psicoterapia e usar essa energia de sacerdotisa? Quase nunca, quase nenhuma. E as que são sacerdotisas quase sempre não são corporais. Por quê? Porque não quer toque. Não sabe lidar com essa energia que é amor. Mãe, né? Bom, se eu realmente me tornar uma terapeuta profunda, eu vou ser um ancião, uma anciã e um ancião. Essa é a energia que eu preciso estar dentro do fluxo para ser um terapeuta holístico, integral. Mesmo que eu permaneça sendo corporal. Porque eu tenho que saber em que parte do corpo eu estou tocando. Eu tenho que saber que energia que está demandando. Eu tenho que saber para onde levar. Porque senão eu trago para o meu corpo e adoeço. Quem está em equilíbrio quase não adoece, mas quem está em desequilíbrio... Aliás, eu escutei um tempo atrás alguém dizer para mim assim, não, isso foi no começo, hoje eu não adoeço mais. Adoece, sim. Porque a gente considera a doença quando, sei lá, tem um problema de saúde física, né? Vai parar no hospital, passa por uma cirurgia, algo assim. Não, quando a gente entra num desequilíbrio separativista, ou seja, meu mundo aqui fora não pertence ao meu mundo aqui dentro, e quando eu estou no meu mundo aqui dentro, meu mundo aqui fora não existe, estamos doentes. Estamos em desequilíbrio. Porque tudo isso aqui, ó, tem que estar integralmente dentro de um e de outro, intersectando. Não dá para separar. Então, nós temos que ter, então vamos olhar mais longe, entendimento
Saber o momento de nos defender. De que energia? Psíquica, mesmo, literalmente. Criar e construir. Então, precisamos ser mãe e pai. Ter o sexto sentido. Sacerdote, né? Sacerdotisa. A sabedoria é a força do ancião. É aí onde a gente vai conseguir, no mínimo, conduzir a nós mesmos. Ter essa separatividade na vida. Tá? Pode passar o próximo. Aí, ó, o lado feminino dele funcionando. Bom, então, para que isso ocorra, acho que é o penúltimo slide. Eu fiz bem curtinho para vocês entenderem a coisa bem clara. Lembra que eu disse que tudo está intersectado e tudo faz parte do processo do Tantra? Ok, então vamos lá. Respondendo uma pergunta que me fizeram, eu disse que Tantra é a expansão de consciência. O Tantra também é a energia sensorial feminina. O Tantra também é o que conduz e condiz a energia de Shakti. E cada um do ser humano precisa ter Yin e Yang, que pertence ao sagrado masculino e feminino, Ânima e Ânimos, em equilíbrio, Shiva e Shakti, em equilíbrio. Como é que eu faço isso funcionar? Por exemplo, amanhã estarei aqui de volta no Bate-Canal, dando uma vivência para vocês, né? Chamada vivência meditativa. Esse é o princípio do trabalho do terapia ao desperto, ao feminino desperto. O meu convite com esse congresso é que convide vocês a se tornarem despertos, de verdade, sabe? Entender por que ficou numa modalidade só, por que não interagiu com o lado da psicoterapia holística de forma mais integral, por que não trabalhou com a psicoterapia corporal, né, que é essa análise de entendimento, quem eu sou, como eu sou. Tudo isso flui através dessa energia. Lembra lá do primeiro desenho dos elementos? De cima para baixo. Com essa energia aqui, que é o elemento etérico, eu entendo tudo. Eu percebo tudo. Lembra? Né? Eu construí umas ideias, então eu entendo tudo. Eu sei o que está acontecendo. Aqui eu vejo. Eu vejo tudo, eu vou para onde eu posso caminhar, como é que eu funciono, como é que eu produzo a minha energia. E aqui eu falo, eu me comunico, é o ar, né? Eu transporto isso. Aqui eu amo. Bom, eu acho aqui uma grande confusão na grande maioria das pessoas. Um dos enfrentamentos que eu encontrei dentro do Sagrado Feminino é quando eu falava, que agora eu tenho certeza que não será mais, porque eu acabei tendo essa palavrinha comigo mesmo, compaixão. Eu acho que as pessoas confundem muito o que quer dizer a palavra compaixão, né? A palavra compaixão quer dizer, ou seja, ter compaixão, ter dó, não é isso? Opa, não. Alguém mais concorda que é não? Não, exatamente. Compaixão. Viver uma vida, um trabalho, falar, transmitir com a paixão. Com a paixão de falar, sabe? Sentir. Estou sentindo aqui, entendeu? Ou seja, eu amo o que eu sou. Só que para você amar o que você é, você tem que estar na integralidade de quem eu sou. Da ser divina, que todo mundo acha que os homens não querem ouvir falar. Não, é da ser divina, da sua ser divina, da sua ser divina, tanto no homem como na mulher. E aí eu faço, eu realizo, aqui no plexo. Lembra lá da terra, do fogo? Né? Eu crio, eu transformo. Então eu quero que vocês entendam que tudo está aqui. Se eu pensar, tô com raiva do fulano, eu joguei aqui, e essa energia vai bater lá. Entendeu? E a pessoa vai sentir. E você depois vai sentir de volta. Por quê? Porque é plexo. Por isso que chama-se plexo solar. Eu faço, eu aconteço. Aqui, na minha pelvis, na minha região, eu sinto. Tem uma diferença. A mulher, ela sente e recebe. O homem sente e externa. Para isso somos macho e fêmea. Porque quando entrar na integralidade do eu sou, que através do ato sexual,
deposita ali o sêmen, que encontra com o óvulo, vai transformar num ser que será tudo isso. Sabe, a gente não acorda na realidade magnífica que isso é. E isto é nosso individualmente. Então, quando a energia vem para cá, para o básico, para o eu sou, transformar isso em terra, eu realizei. Realizei o que mesmo? Eu realizei o que eu não entendi, o que eu não vejo, o que eu não falo, o que eu não amo. Coloco na atitude do parar, do estagnar. Não sinto nada, me anestesio e projeto isso para a vida. E aí acontece o quê? Nada, não digo porque estão todos vivos aqui. Mas acontece um item só na vida, e não todos. Por isso que todo mundo corre numa corrida desinvestada da prosperidade, da felicidade, né, da estabilidade, da paz. Porque a gente traz por milênios. Agora eu vou contar um pouquinho da historinha, como é que surge o Sagrado Feminino. Há milênios nós estamos em 2000, no calendário nosso, né, 2000, mas lá no Maia acho que tem mais de 4, de que a gente traz a dor do sacrifício, caça às bruxas, né, não se pode fazer, não se pode intuir. Até os homens que eram extremamente femininos naquela época, que confundem com o homossexualismo, que eu já vi o pessoal fazendo isso. Ah, porque Nera era homossexual, então... Opa, não, ele estava em total desequilíbrio. Ponto. Né? Total desequilíbrio, porque não tinha mais essa energia vivenciando ali. Já estava numa total absorção das coisas. Tá? Por exemplo, eu, por ter falado muito de Tantra, e vocês forem procurar lá as outras holísticas que eu fiz, eu digo lá que toda a história que nós vivenciamos hoje tem por volta de 10 mil anos. Mas quando eu fui estudar sobre o Sagrado Feminino, eu me dei conta de que tem 300, 400 mil anos. Só no Brasil, antes da exploração de 500 anos atrás, nós já tínhamos os ameríndios, que estava aí há quantos? Há quantos? Sei lá, 50 mil anos? 30 mil anos? E mais ainda, quer ver, nem bater bem agora também de novo, não existiu o branco. Nunca existiu o branco. O branco surgiu. A gente vem de uma ancestralidade forte, negra, pele marronzada, sangue azul, que é o povo Drávida, que existiu de 10 mil anos para 300 mil anos atrás, ou mais, desde que existiu a Terra. No meio da força de defesa, que é o slide anterior, o universo sempre passa por processos de cataclisma natural, faz parte da natureza. Ele faz parte da mudança. A mudança, ela atinge diretamente o nosso ego de defesa. Se o nosso ego quiser ser alguma coisa muito mais do que qualquer outra coisa, a gente vai agir e reagir, ok? Então, ali naquele momento, houve guerras de poderes. E os arianos nada mais é simplesmente um povo que tinha mais sabedoria. Entre aspas, porque se fosse bem sabedor, não estava brigando com os outros que eram sacerdotes mesmo, né? Que estava lá com a civilização mais matrifocal. Isso é um outro ledo engano. Falar de que é matriarcal. Nós nunca tivemos na ancestralidade um governo matriarcal. Quando começou a ter governos, passamos já a ter um governo patriarcal. Então uma lei passou a ser regida através de um fluxo masculino. Então quando a gente fala de sagrado feminino, não podemos falar em matriarcalidade, mas nós podemos falar em matrificalidade, que é a fonte de energia dévica do masculino e feminino interagindo um com o outro. Era assim há 300 mil anos atrás. As duas energias compactuavam com tranquilidade. Cada um sabia o seu quinhão, o seu aspecto de mulheres que nasciam, eram formadas, já vinham. É nato nosso o sexto sentido. É a nossa natureza, essa capacidade de poder, de criar, de colocar no ventre, o filho e colocar na terra. Isso ninguém tira.
Exatamente. Então, assim, já era essa a energia de trazer e colocar em ordem. A organização é feminina. Vocês podem ver numa casa, o homem chega em casa, tira a toalha, joga o sapato, né? A mulher não, ela vai lá, pega a toalha do marido, pendura, você entendeu? Que às vezes a mulher, ou briga com ele. Tira a toalha de lá, isso aqui. Por quê? Porque a organização é nossa, é feminino, você entendeu? Então ela vai lá e organiza. E ela criava, gestava filhos dentro da lua, dentro de uma energia ancestral, para trazer homens lutadores, caçadores e não brigadores, não gladiadores. Você entendeu? Mas estavam ali. E de repente, nessa mudança do cataclisma, acontece alguém que quer ser mais. Isso faz parte da natureza. Sempre tem aquele, faz parte da evolução da Terra. Entendeu? Por isso o primata, né? Por isso a energia que parece que não tinha nada. Por quê? Porque faz parte dessa energia de entendimento de como eu produzo uma vida. E aí houve as invasões, houve as guerras. Nessa invasão, no próprio cataclisma que sumiu, que quebrou, que arrebentou, que foi invadido por água e etc., as pessoas, o pouco que sobrou começou a procurar zonas de conforto para sobreviver. Parte delas foram para as geleiras. E no gelo a gente não tem sol, não tem sol, não tem vitamina D, não tem vitamina D, a pele fica branca. Simples assim. Parece bobeira, né? Simples assim, foi assim que foi começando a surgir os brancos, claro. Eu estou falando de 100 mil anos, 200 mil anos, você entendeu? Então aí começou a surgir os brancos, de verdade. Agora, os primeiros seres na Terra são os negros. Então, você começa a perceber hoje, que se a gente olhar no racismo, por exemplo, os negros colocam isso de uma maneira muito pesada ainda. Nós brancos também. Né? Eu não me considero branca de forma alguma. Eu nunca me considerei. Aliás, por ter a pele assim, já fui até expulsa de lugares. Há um tempo atrás. Quando fui trabalhar no Sul, infelizmente, volta para sua terra, porque aqui é só branco. Você entendeu? É isso que a gente vivencia hoje. Uma falta de conhecimento, uma falta de sensação, uma falta de percepção, sabe? Uma falta de entender essa energia dentro de si. E é isto que estão buscando dentro de uma ancestralidade. Essa briga. Ferrenha, machucada, ferida. E aí a gente vai atrair o quê? Situações de pessoas ou condições de vida ferida. Concordam comigo? Ok. Como é que a gente resgata eu me entendo? Esse eu vejo. Se eu falo, eu amo, eu faço, eu sinto, eu sou. A gente faz isso através de um fluxo chamado de energia kundalínica. Kundalini. Quem já ouviu falar? Kundalini, pouco, hein? Bem pouco. Bem pouco mesmo. Quantos são terapeutas corporais aqui? Trabalha com massagem mesmo? Tá. Também pouco. Achei que seria um número maior. Achei que era um número maior. Então, tá. Então, por isso, a compreensão de Kundalini ser menor. Quantos são reikianos? Ah, gente. E vocês não me falam de que sabem o que é Kundalini. Né? O reiki precisa passar por essa energia e a fluidez da energia vai passar do chakra raiz para cima. Vai fazer o quê? Vai andar dentro da energia de ida e píndala, que vai passar pelo canal de Kundalini. Então todos, se não sabem, comecem a saber. Vamos estudar anatomia oculta, para vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Vocês estão aplicando o reiki, não estão sabendo para onde essa energia vai? É disso que eu estou falando, entendeu? Então é disso que eu estou falando. A gente tem aqui, não sei, 100 pessoas mais ou menos, com crachazinho, sou terapeuta holístico, estou aprendendo sobre terapia holística, mas eu não sei bases fundamentais do meu próprio trabalho. Você entendeu? Que para você impor a mão, para você intuir, para você fluir, para você ter insight, você precisa da energia dos chakras fluindo. Você precisa da energia... Vou usar para alguns um palavrão, mas que para mim é uma palavra maravilhosa. Eu preciso de tesão para fazer. E essa energia, ela gira através da sensibilidade, da sexualidade.
E a gente sente sim no chakra. Como é que eu vou abrir uma paixão por tudo isso se a energia não chegou daqui para lá ou de lá para cá? E outra, um ledo engano também. Quem trata o assunto do chakra como sendo esse daqui o primeiro. É o contrário. O primeiro está lá em cima. Quando a gente nasce pela cabeça, não é pelos pés. Entendeu? A gente nasce pela cabeça. Põe a cabeça para fora. Então quem que abre primeiro? O coronário. Eu entendo. Entendeu? Aí ele vai ver o mundo. Vai botar aqui a testinha aqui, vai... Tô vendo o mundo? Entendeu? Aí depois ele vai fazer o quê? Vai sentir amor. Para depois ele começar a fazer, para depois ele vir para o sentir que é mamar. Tudo isso na fração de segundo. Aí ele vem mamar. Você entendeu? E aí sim ele é acolhido e se sente acomodado que está no mundo físico. Isso faz tudo parte da natureza de uma energia chamada Kundalini. Que é o êxtase da vida, que é a fluidez, que é o que vai abrir o chakra. E dentro disto é o que vai traduzir energia masculino, feminino, sagrado, ser divina, você entendeu? O estar em si, o sentir quem sou, como eu sou, para quem eu sou. Entende isso? E agora eu vi que você entendeu. Isso. Então, isso... A melhor maneira de fazer é dentro de um aspecto dinâmico, que é esse meu trabalho. Então, tudo começou lá atrás. Deixa eu ver. Quando eu falei a primeira vez da meditação dinâmica, eu contei uma historinha, muito rapidinha, que eu estava num outro estado, esse que usava a minha pele, né? Assim, putz, como é que eu vou trabalhar, né? Assim, tudo que eu sei, como é que eu vou trabalhar? Vou num canto, sou negra, vou no outro, sou negra, vou no outro, sou negra, não dá. E aí a coisa foi ficando muito complicada e eu entrei numa sensação, experimentei a primeira vez na minha vida a sensação básica de uma depressão, porque eu nunca fui depressiva e nunca entrei profundamente em depressão. Mas eu senti aquilo que as pessoas normalmente sentem, né? Assim, tipo, ai, não tem que acordar hoje mesmo, né? Eu não vou acordar, não vou cuidar de filho, não vou cuidar disso. Eu quero morrer, né? Virei a isso. E aí isso foi o quê? Acho que uns 3 ou 4 dias. Eu falei, poxa, eu tenho que agir, né? Eu tenho que reagir. E eu, logo no começo da carreira, uma das coisas que eu aprendi em paralelo com o shiatsu e a terapia ayurvédica foi a biodança. E aí eu lembrei que a biodança, ela me dava uma coisa chamada êxtase. Sabe, esse tipo, né? Né? Eu sentia êxtase. Eu falei, poxa, eu posso colocar... Só que a biodança, ela é comportamentada quase que sempre numa música tradicional, e não New Age, né? Ou xamânica, ou tambores, ou coisa assim. Mas eu lembrei daquilo. Eu falei, pode ser que aquilo lá me ajude. E aí, né? Eu entendo que isso, se a gente, por mais desequilíbrio que a gente esteja, isso aqui não desequilibra nunca, tá? Nossa coroa, nossa cabeça, nosso coronário não desequilibra nunca, exceto em algumas pessoas que são realmente caracterizadas louca. Aí ela vai realmente perder o equilíbrio e nunca mais vai se recuperar da loucura. Alguém que é internado, meio num estado de loucura, toma os medicamentos e sai mais ou menos assim, mas em condição dos seus próprios atos, não ficou louco. Porque no momento que fica louco, é sinal de que houve um desequilíbrio total do coronário. Então, enquanto você tiver o seu coronário inteiro, você tem condições de entender o que está acontecendo. Nem que for uma fração de segundo dormindo, nem que for uma fração de segundo sonhando, nem que for simplesmente olhando em volta de você e falar assim, essa não sou eu. Ok? E aí, quando você diz, não sou eu, você tem condições de gerar alguma coisa. E aí foi quando eu fui lá e coloquei rock, música de morte, para morrer mesmo, matar aquela serzinha negativa que estava ali se manifestando. E dancei. Eu morava numa casa 4 águas e dancei entre os cômodos, né? Aquele corredor que tem assim comprido, como esse daqui. E eu ficava ali dançando. E desfaleci praticamente ali de cansaço, né? Se dormi no meio, depois de 40 minutos, mais ou menos 50 minutos que eu tinha colocado. Eu gostaria de silêncio, por favor. Está atrapalhando. Deu continuar falando. Então, assim, fazer esse movimento aqui me deu essa estrutura de concepção. Depois que eu dormi, naquele estado no chão mesmo, eu acordei descarregada, sabe? Vazio. Daí eu percebi, e diferente.
E logo em seguida já reagi, já fui, já saí, voltei para São Paulo, é claro, né? Fiz a minha TR aqui. E aí eu comecei devagarinho e colocando meditação dinâmica nos meus trabalhos. Dou um alimento de chakra para a pessoa para escutar música. Põe isso aqui, mas músicas com mais sentido. E aí eu comecei buscando consciência do que eram essas músicas. E na medida que eu fui buscando consciência do que eram essas músicas, eu fui detectando que as músicas têm elementos dentro dela. Né? A música tem o elemento fogo, a música tem o elemento ar, água. Algumas têm elemento terra, fogo, água, tudo junto, né? Que dá aquela sensação de xamânico, de tambor. E aí eu comecei a perceber que tinha uma chamada diferente disso que a gente vê agora, do chamado terapia xamânica, do sagrado feminino tradicional, que a gente está vendo agora. Trazia uma energia lá de trás. Por exemplo, dentro de uma vivência meditativa, quando eu estou formando mulheres para ser condutoras do sagrado feminino, a gente percebe que vem uma força de anciã muito forte, aquela coisa de força mesmo, assim, de poder, você entendeu? Então, com isso eu fui criando o processo da vivência meditativa e de repente eu inseri dentro do trabalho do sagrado feminino para fazer isso em grupo. E por ver diferenças históricas do tipo assim, nunca mais me senti depressiva. Histórico, tipo assim, minha autoestima, cara, mudou assim da água para o vinho. Isso em vivências meditativas, isso em círculos de mulher e mulheres que eu estava formando. Eu percebi que a minha menstruação não é mais a mesma. Tudo eu estou falando de mulheres, não falei de homem, né? E assim por diante. Então eu comecei a acoplar dentro do trabalho o sagrado feminino. Então hoje, o que eu estou dizendo para vocês aqui, que cada um de vocês não só precisa aprender, mas primeiramente vivenciar. Que é isso um pouquinho que a gente vai fazer amanhã. E que eu espero que vocês possam vivenciar isso mais vezes, mais tempo, se interesse em produzir essa energia para dentro de si, para que vocês possam ter essa experimentação da energia da Kundalini, que é a hora que ela entra, é a hora que ela flui. Então, como método de trabalho da terapia do desperto feminino, eu coloco pranayama, energia prânica, exercício respiratório, música, aromaterapia, florais. De Gaia, porque é extremamente feminino. São mais femininos que eu já encontrei até hoje. São Germain ou Califórnia, quando eu vou trabalhar com o homem, né? Que eles têm uma energia bastante forte. Poucos homens eu trabalho com Gaia, mas acontece. Quando o homem está totalmente perdido, eu trabalho com Gaia. Por quê? Porque eu vou curar a mãe que está dentro dele. Você entendeu? Vou trabalhar com essa energia. Trazer a si a capacidade de despertar o seu curador interno. Aliás, até o primeiro termo que eu utilizei, eu chamei de feminino, de terapia feminino curado. Eticamente falando, decidimos mudar e eu coloquei desperto. Mas é bem isso. Perceba o quanto a gente precisa curar? Vocês concordam comigo que a gente está ferido? Concorda? Concorda? Ok. Então, o meu convite com esse congresso hoje é isto. Cure a essência feminina dentro de vocês. Cure a ferida feminina para aflorar a essência feminina dentro de vocês. De cada um. Essa percepção, esse saber, para onde direcionar, como ir, como fluir, para que o fluxo kundalínico se manifeste de verdade no eu sou, de verdade no eu sinto. Eu sinto de verdade o que está em volta de mim. Dentro dos trabalhos de Tantra, eu recebi das vivências tântricas, nos processos terapêuticos, na psicoterapia, muito cliente feminina, mas principalmente os homens, surtados, depois de fazer trabalhos de vivências tântricas, que é a meditação dinâmica do Osho. Por quê? Porque simplesmente só vai lá, usar a energia de Kundalini sem nenhum sentido, sem nenhuma percepção, sem nenhum perceber. Sendo que a energia que está dentro de si é aquilo que eu falei, eu não entendo nada, por isso que eu estou aqui. Eu não percebo nada, por isso que eu estou aqui. Eu não consigo nem sequer me comunicar, por isso que eu estou aqui. Então não é simplesmente, eu vou fazer meditação dinâmica e pronto, acabou. Eu, particularmente, eu tenho uma direção, de começo, meio e fim. As minhas músicas, quando eu coloco, elas abrem uma energia. Elas
libera um fluxo de energia que vocês vão perceber amanhã. E depois eu integro dentro do mesmo trabalho. Por quê? Porque é uma percepção, já é uma ficha que vai ter que cair por um bom tempo. Entendeu? Cada um vai ter um despertar de si dentro de cada tempo. Então, isso dentro do processo terapêutico é muito mais interessante. Porque eu consigo, mexer com ela aqui. Então, vamos ver como que ela vai reagir. E vamos trabalhar uma sequência. Aí daqui a pouco, eu percebi isso, percebi aquilo outro. A gente vai trabalhar outra sequência. Então, dentro de um trabalho de terapia ao feminino do espectro, tem 3 direções a ser dada. Aquele que não entende nada, que não sabe de nada, que está realmente, não entendo, eu não vejo, não falo, não sei o que fazer, não sei o que fazer da vida, estou em desequilíbrio. Então, aí é um despertar, né? Então, começar do zero. Para aquele que já sabe, que entende alguma coisa, que não consegue fazer link com todas as outras coisas que ele consegue desejar para a vida, consegue desejar, mas não fazer, não executar. Então aí tem um outro patamar de trabalho, né? Um outro estilo de música, um outro estilo de floral, um outro estilo de movimento. E principalmente para aquele que acha que sabe de si. Estou em equilíbrio, estou perfeito, esse é o que eu quero. Essa eu quero mexer. Por quê? Porque se ele já sabe, ele só precisa integralizar a ser divina. Saber mais. Ter sabedoria de si. Ter o ancião dentro de si. Ter a vontade de viver dentro de si. Pode trocar o slide, por favor. Sabe, ter a vontade de viver dentro de si. Mas não só para ajudar o outro. Para si próprio. Para o entendimento. Ninguém estagna. Ninguém... Aliás, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta. Quem está 100%, levanta a mãozinha só, sem pergunta verbal. Quem está aqui, que olha para si agora e pode responder com toda a classe para mim assim, eu sou próspero, está tudo perfeito e harmonioso na minha vida? Eu sou próspera. Não fale, só levante a mão. Sou próspera, está tudo harmonioso e feliz na minha vida. Mas não para o verbo do segredo. E sim, porque financeiramente está em ordem. Sim, está num relacionamento afetivo adequado e iluminado. Sim, está com uma família sem nenhum cash. Sim, está em paz com a sua espiritualidade. Sim, sabe meditar. E ganha dinheiro bastante, bastante dinheiro. Tem lá a casinha na praia, tem a casinha... Quem é que está assim aqui? Ótimo. Então é isso que eu quero derrubar. Porque ninguém vive 100% em harmonia. Não aqui na Terra. Entendeu? Quando você estiver em 100% em harmonia, você está instável também. Por isso que eu fiz questão de frisar. Porque tem mais aqui, ó. Tem outro passo para ser dado aqui na frente. Tem outro questionamento. Tem um outro porquê, um outro para quê. Poxa, sei lá quantos anos você tem, 40? Acabou? Está tão harmonioso que acabou? Não. Você entendeu? Não acabou. Tem todo um ciclo de vida para vivenciar. O natural da questão da vida é: eu entendo, eu faço, eu fluo, eu aconteço. Então, por que eu fiz essa pergunta? O absoluto é o Purusha, é o Om. É o estou em mim. O físico é a prática, a matéria. Estou realizado. Viver uma verdade dentro da sua essência, com consciência e felicidade. O que eu vejo em cima é o feminino. O que eu realizo embaixo é o masculino. Lembra dessa frase? Alguns já devem ter estudado Trismegisto. Tudo que está em cima é o mesmo que está embaixo. Então, se tudo que está em cima é o mesmo que está embaixo, eu estou dentro da energia dos elementos. Om Tat Sat Chitananda. Eu caminho para o entendimento de fluidez e felicidade. Nada é estático. Então, eu entendo que é a minha essência. Eu faço meu movimento, eu trabalho a minha verdade, eu coloco isso em consciência. O que é a minha verdade?
A minha verdade é a minha essência, de fato, de quem eu sou. E aí está dentro, realmente, da verdadeira força do sagrado feminino. Quando você entende quem é a sua verdade, você entende quem você é. Então, para fechar e para resumir o assunto, eu acho que já está chegando meio por horário, né? Você precisa entender assim: eu sinto, eu percebo, eu entendo, eu realizo, e eu vejo dentro da força do universo. Então, por que eu cutuquei se está extremamente harmonioso? Tem tempestade, tem calor, tem frio, tem tudo. Por mais que a vida esteja extremamente estável fisicamente, tem a falta de entender a verdade às vezes. O que é essa verdade? Quem é você? Masculino ou feminino? De fato, você que está me olhando agora, eu sou uma mulher bonita, não sei a idade, mas jovem, 50, não parece, né? Transmite aí uma energia dos 45, 40 anos. Mas, e a verdade? Estou vivendo a verdade? 100%? Tá? Se eu tivesse mais tempo, eu tocaria o dedo em cada uma aqui para dizer quem não está vivendo a verdade. Porque transmite o nosso rosto, transmite o nosso olhar, se a gente está sendo de verdade, vivendo a nossa verdade. Isso é o verdadeiro sagrado feminino, viver a verdade. Sem preconceito, sem conceito nenhum. Porque o poder não tem atributo. O poder simplesmente pertence. O poder não tem moral. É amoral. Não sem vergonha, mas é amoral. Entendeu? Então, quando a gente olhar para nós com toda a verdade do mundo, de si próprio, a gente saberá onde que está a nossa verdade. Então, a gente dificilmente vivencia a verdade. Eu me incluo, porque eu também tenho os meus porquê, também tenho os meus para quê. E para a gente estar próximo, é isso em primeiro lugar que acontece. E necessita estar num estado próspero de verdade de si. Aí as demais coisas acontecem naturalmente. Nós estamos num momento, desde 2012, e vamos com toda certeza nesse caos até 2020, né? Nós vamos nesse caos até 2020. Cada um que corra para sair do caos. Mas quando eu digo caos, não é financeiro. É o caos de si, da verdade, de ser colocado em cash mesmo, né? De assim, tipo, qual é a minha verdade? Eu tô amando de verdade, eu estou usando uma performance. Eu estou fazendo meu trabalho mesmo com paixão, eu estou simplesmente ganhando dinheiro. Eu estou comprando meu carro, minha casa, para fazer status ou porque é o que eu amo mesmo de verdade? O que eu estou fazendo na minha vida? O que é importante que o outro considera de mim em relação à prosperidade ou o que eu considero de mim num estado de prosperidade? Porque enquanto a gente estiver vivendo num padrão dito pelo mundo patriarcal, nós não somos prósperos. Sinto muito. Você entendeu? Agora, quando o seu estar em equilíbrio feminino e o resultado for uma prosperidade material, aí tudo bem, a gente vai olhar nos olhos e vai enxergar isso. Mas enquanto você estiver batalhando para um status do mundo, você não está feliz e não está usando uma verdade. Entendeu? Então é isso que eu vim querendo transmitir para vocês. Que vocês tenham o mais absoluto dentro de si, que é o homem. Que você tenha noção da real verdade de você. Que você saiba e conheça de fato qual é a sua essência. E que se não conhece, vá atrás. Vá ser feliz. Vá fazer a sua essência acontecer. Com consciência. Sabe? Uma consciência pronta para entrar em despertar em felicidade. De que eu sei quem eu sou. Não é a felicidade só do sorriso. Mas a felicidade de saber que eu sou quem eu sou. Isso, para mim, é o verdadeiro sagrado feminino. Instalado, fluídico, estabilizado, materializado, dentro de cada ser humano, homem, mulher. Com essa compreensão, a gente conseguirá ter melhores homens no futuro, melhores mulheres no futuro.
Nós que já temos filhos, a gente pode ensinar os nossos filhos a entender isto. Mas nós que já estamos, os nossos filhos, que temos os nossos netos, que eles ensinem esses netos nascerem e serem compreendidos com a sua própria verdade. Isso é o verdadeiro sagrado feminino, que traz uma energia ancestral lá de 300 mil anos, que era uma energia dévica, matrifocal, energia de deusas e deuses. E não uma constituição ou uma instituição matriarcal feminista. Ok? Podem colocar as perguntas no papelzinho. Quem quiser me encontrar pelo corredor, eu estou aí. Estou à disposição de vocês, porque precisar, como quiserem e do jeito que quiserem. Muito obrigada.